Olá, mulheres! Olá, Marias! Em tempos de Marta, as Marias estão online. Que alegria estar com vocês aqui neste novo formato, trazendo para vocês, apresentando para vocês essa comunidade linda, Marias Online. Sim, ainda existem Marias e elas estão online. Nós temos tido a oportunidade, o privilégio de conviver com uma comunidade linda, composta de mulheres, mães, esposas, avós, filhas, mulheres que, assim como Maria, em meio a tantos afazeres, em meio a tantas demandas, decidiram tirar um tempo para estar aos pés do Mestre, para aprender com ele, para ouvir a sua voz, o seu direcionamento, o seu conselho. E sim, essas mulheres estão online, nós denominamos Marias, porque assim como Marias um dia parou tudo, deixou os seus afazeres para se assentar aos pés do Mestre, essas mulheres também estão fazendo isso hoje. Existe uma comunidade, Marias Online, essa comunidade já existe há mais de 3 anos e nós decidimos então agora apresentar essa comunidade a vocês, dar a vocês essa oportunidade de caminhar conosco, de aprender com cada mulher, com cada Maria, com a experiência de cada uma. Essas mulheres têm vivido o sobrenatural, essas mulheres têm transformado as suas vidas, essas mulheres têm experimentado o poder de Deus a partir da decisão que tomaram de conhecê-lo mais de perto, de resgatar a identidade que ele criou para cada uma ter. E nós estamos aqui e eu quero aqui neste local, aqui neste canal, apresentar para vocês essas Marias, as Marias que estão online. São mulheres de toda parte do Brasil e de alguns lugares do mundo. Tem mulheres na África, tem mulheres nos Estados Unidos, tem mulheres em Portugal, tem mulheres por todo esse Brasil acompanhando este projeto, essa comunidade. Nós começamos com essa comunidade a princípio fazendo a mentoria Identidade Plena, que nós recebemos da Escola de Mentoras através da Fabiola Lacerda, e eu fui muito ministrada, eu fui muito tratada, eu fui curada através dessa mentoria, e eu decidi então ser rio na vida de outras mulheres, não represa, e eu decidi compartilhar tudo aquilo que eu recebi, tudo aquilo que eu aprendi com cada uma dessas mulheres. E tem sido um tempo muito especial, tem sido um tempo de edificação. Cada mulher acrescentou muita coisa à minha vida, com as suas experiências, com as suas histórias, com as suas dores. E então, durante esses 3 anos, fazendo mentorias individuais e em grupo, eu acrescentei, eu agreguei a essa mentoria algo novo, algo que a experiência trouxe, algo que o conhecimento dessas mulheres e as experiências que elas viveram trouxeram para a minha vida, e nós criamos então a mentoria Marias Online. É uma mentoria muito especial, onde nós resgatamos a identidade de cada uma dessas Marias, de cada uma dessas mulheres, filha de Deus, que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, com um propósito, com uma missão que é de buscar e salvar quem está perdido. Eu entendi a partir dessa mentoria que o ID é para todos nós, todas nós fomos convocadas, todas nós temos responsabilidade e todas nós podemos fazer a diferença na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, essa mentoria tem construído essa comunidade, tem construído e agregado na vida de muitas mulheres conhecimento, intimidade, relacionamentos. Tem sido muito especial, muito prazeroso esse tempo. Nós nos reunimos todas as terças, às 8h30 da manhã, numa reunião online, através do Meeting, e ali nós compartilhamos nossas dores, compartilhamos nossos temores, compartilhamos os nossos sonhos, compartilhamos o nosso aprendizado. E temos sido muito ministrados através dessa reunião. Hoje, de um modo muito especial, nós fomos muito encorajadas com a leitura de Lucas no capítulo 23, quando nós vimos ali aquele ladrão na cruz,
que havia chegado no momento da sua vida que parecia que não havia mais saída para ele, no momento crucial, no momento onde nada mais poderia ser feito por ele. Mas ainda assim, diante de uma convicção, diante do próprio Cristo, ele tomou uma decisão e ele pediu ajuda. E ele ouviu de Jesus o quê? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, a partir da sua decisão naquele dia, ele curou todo o seu passado e ele viu um futuro muito diferente daquilo que ele tinha imaginado. Então, queridos, é isso que acontece aqui nessa comunidade. Mulheres que chegaram no momento da sua vida, num ponto crucial, no momento em que elas acreditavam que tudo estava perdido, mas diante do Senhor, diante da palavra do Senhor, diante de um ensinamento, de uma direção do céu, elas têm se posicionado, elas têm tomado uma decisão e isso tem curado o seu passado e tem mudado o seu futuro. Então eu quero convidar vocês, eu quero animar vocês a nos acompanhar por aqui. Se inscreva nesse canal, ative o sininho. Semanalmente nós vamos estar aqui apresentando uma Maria, trazendo uma história de uma mulher que venceu, que superou, que passou por um processo e que pode sim abençoar outras mulheres com a sua história. Assim como Maria deixou registrado, assim como Maria deixou um legado, assim como Maria é mencionada, principalmente nos dias de hoje, quando há tantas Martas, quando nós estamos tão ocupadas com tantos afazeres, com tantas demandas, com tantas atividades, ainda existem Marias, ainda existem mulheres que param, que deixam tudo e passam um tempo aos pés do Mestre, ouvindo dele, conhecendo a palavra dele, se relacionando com ele e entendendo o propósito eterno que Deus tem através da vida de cada uma de nós. Desde o início, Deus sonhou com uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E nós estamos aqui à disposição. Entra na comunidade, vem conhecer essa mentoria, vem caminhar conosco e você pode sim ser outra Maria, mais uma Maria que vai impactar essa geração com a sua história, com a sua vida, com o seu processo, com a sua experiência. Amém? Então nós vamos estar nos próximos episódios apresentando esse trabalho lindo, essa mentoria que é especial e o resultado dela na vida de cada uma dessas mulheres. Vem comigo, eu espero vocês. Eu passei por esse período da minha vida exatamente aqui onde eu estou neste quarto. Só que era outro ambiente, era um quarto escuro, fechado, eu não gostava de luz. E apesar de eu já ter sido curada por muitas áreas na minha vida naquela época, eu me encontrava sofrendo de ansiedade, fobia, pânico social. E foi nesse momento que a Ivone olhou para mim sem julgamento, me apoiou, ela praticamente me ajudou a se levantar quando eu mal conseguia caminhar. Então, a Ivone, ela veio como um alicerce de Deus.